Olá. Como esperado pela quarta vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária aumentou a taxa básica de juros do país. Por 5 votos a 3, o Copom elevou a Selic para 13,75% ao ano. Para falar sobre os rumos da economia nacional, estamos recebendo aqui na AETV o economista-chefe da Bradesco Corretora, Dalton Gardman. Dalton, o que você achou da decisão do Copom? Bom, em larga medida era esperada, necessária e, enfim, dentro de um contexto que ela se explica perfeitamente pelos desafios que a economia mundial passa e, sobretudo, sobre a ótica que o Brasil tem uma demanda muito aquecida e precisa ser contida de alguma forma. E as taxas de juros são sempre um instrumento melhor para o Banco Central fazer essa contenção de demanda, né? Então você concorda com esse aperto de 0,75? Ela é justíssimo, eu acho que ele é justíssimo nesse momento. Há inequivocamente um processo de demanda aquecida na economia brasileira. A única parte da discussão que ainda pode ficar em aberto é a influência da inflação importada no país, se o preço de commodities no passado influenciaram muito essa elevação de preços, alimentos, choques de alimentos no mundo, etc. e tal. Eu acho que é muito mais uma questão acadêmica do que propriamente prática. Quer dizer, além deste canal de influência, a gente tem um país cuja demanda está crescendo a uma velocidade muito superior à oferta. Não há outra maneira que conte isso, senão através de taxa de juros. Qual que é a sua perspectiva para a inflação no fim do ano? Eu acho que o Banco Central está sendo bem sucedido nessa batalha contra a inflação. Quer dizer, todo bom goleiro precisa de sorte. Talvez o Banco Central tenha tido um pouco de sorte momentânea nessa queda de preços de commodities, né? E isso seguramente vai deixar a inflação de 2008 dentro da meta mais um intervalo. São poucos países do mundo que podem falar de boca cheia que estão mostrando uma taxa de inflação dentro das metas que eles próprios se propuseram. E, sobretudo, a dinâmica nos permite concluir que, em 2009, a chance de ele trazer a inflação à meta é muito grande. Se vai ser 4,5, se vai ser 4,6, se vai ser 4,7, de novo, a gente precisa um pouco de humildade para reconhecer que a gente não tem essa acurácia, essa capacidade preditiva tão fantástica, né? Mas a linha de convergência é nítida hoje, né? E o Banco Central só veio a discutir internamente os 0,50 pontos como possibilidade, porque essa convergência realmente deveria estar nítida na modelagem que ele próprio faz, nas discussões internas que ele faz, assim como o mercado também já vislumbra essa possibilidade, né? Recentemente a gente acompanhou a valorização do dólar frente a outras moedas. Qual que é a sua perspectiva para o câmbio nos próximos meses? O que está acontecendo hoje no mercado cambial é até relativamente fácil de explicar, né? Vários fundos, tesourarias e agentes aí do mercado cambial trabalharam com uma taxa de câmbio durante 3 ou 4 anos, previsível, caindo, relativamente estável, com relativa baixa volatilidade. De repente, ela apresenta um salto, né? Isso pegou muita gente completamente desprevenido, ou de uma maneira, visto de outra maneira, posicionado de tal forma a não contemplar um movimento muito agudo na taxa de câmbio, como a gente acabou verificando. E, obrigatoriamente, isso impôs perdas, às vezes severas, para alguns deles, né? E essas perdas se transformaram em novas rodadas de vendas que, de novo, fecharam um curto-circuito no qual a gente viu o dólar se desvalorizar o real se desvalorizar nesses níveis. Isso não tem nada a ver com mudança de fundamento, mudança de percepção. O investidor estrangeiro não abandona o Brasil, o investidor estrangeiro continua vendo o Brasil muito provavelmente com olhos similares ao que ele olhava 2 semanas atrás. Sobretudo, não faz sentido pensar em mudança de fundamento em 2 semanas, né? Faz sentido a gente pensar em um processo longo, vários meses, trimestres, nos quais os estrangeiros ou o investidor local
muda a percepção. Em 2 semanas isso não existe, o fundamento não é volúvel dessa maneira. Então, é o que a gente chama de uma correção técnica, é um posicionamento de carteiras nas quais muitas delas foram obrigadas a vender dólar porque a elas foram impostas perdas severas, talvez por um processo de aprendizado nesse modelo de precificação de risco de câmbio, etc. Então, ainda assim a gente vê algo não preocupante do ponto de vista da economia brasileira. Tem gente que até está torcendo para que essa desvalorização continue e tudo mais, mas o fato é que nunca é positivo essas mudanças agudas. Mas, de maneira geral, a leitura não é tão negativa quanto, à primeira vista, as pessoas acabam pensando. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Dalton. Obrigado.